Olá meus amigos, estamos aqui para iniciar o nosso projeto Espiritismo Objetivo, com as bênçãos de Deus, do nosso Mestre Jesus. Levaremos um pouco de informação acerca da doutrina espírita. Nós já temos uma página no Instagram, eu peço a todos que sigam, que compartilhem aqui o nosso vídeo, né, com os familiares e amigos, que possam seguir aqui o nosso canal também no YouTube. Faremos vídeos semanais, sempre falando de temáticas espíritas, né? Sempre tentando levar essa luz que a humanidade recebeu, né? A vinda do próprio Cristo no momento certo, conforme ele mesmo falou, né? Nas escrituras lá, está nas escrituras de João, ele falando que quando chegasse a hora, ele enviaria um outro Consolador, a fim de nos revelar todas as coisas que estavam ocultas, né? E que ele mesmo não pôde falar, porque não era ainda o momento certo. Quando a humanidade tivesse intelecto, compreensão para poder assimilar essas verdades, ele enviaria esse Consolador que nos revelaria todas as informações acerca do universo, da vida. E assim, temos nas nossas mãos essa chave maravilhosa, que é a doutrina espírita, e temos por obrigação e dever passá-la adiante para os nossos irmãos. Meus amigos, nesse primeiro vídeo, nós falaremos sobre suicídio, essa temática tão importante para as nossas vidas, né? Ao qual nós vemos, às vezes, pessoas próximas a nós cometendo esse ato, né? Que, na verdade, muitas das vezes nós pensamos assim, poxa, se essa pessoa tivesse a compreensão e o entendimento que a doutrina espírita traz para a humanidade, será que ela teria cometido esse ato, né? E com isso nós que estudamos, lemos e buscamos compreender a doutrina espírita, ficamos com essa sensação de que a difusão do conhecimento da doutrina espírita pode sim salvar vidas, meus irmãos. Pode, porque a doutrina espírita esclarece, primeiramente, de onde nós viemos, o que estamos fazendo no planeta Terra e para onde nós iremos. Com esse entendimento, com essa chave, né? Inclusive a reencarnação, a evolução do espírito, toda essa temática que a doutrina espírita nos traz, nos dá essa chave, essa sensação de que existe explicações para tudo, meus irmãos. Nós podemos perceber o seguinte: Jesus, ele quando veio à Terra, ele falou, né, que se quisermos segui-lo, peguemos a nossa cruz, né, e sigamos a ele. Então ele fala que a Terra, né, não é um paraíso completo, né? Nós teríamos aqui pranto e ranger de dentes, né? Então nós sabemos que todo ser humano no planeta Terra ele sofre de alguma forma, de alguma maneira. Nós já nascemos, né, muitas das vezes criancinhas já em sofrimento, chorando. Então a vida no planeta Terra, nós sabemos que momentaneamente, por ser um mundo de expiações e de provas, não nos vai trazer a felicidade completa. Então, com esse entendimento, também nos fortalecemos acerca desse suporte, né? De suportar essas marretadas, digamos assim, que a vida nos traz, ou já nos trouxe e já superamos, ou que em algum momento da nossa vida vai trazer. Então, esse suporte é muito importante. O suicida, na verdade, ele é uma pessoa que já demonstra, né, alguns sinais, ou de tristeza, ou de irritabilidade, né, ou muitas das vezes a depressão já toma conta de sua vida. Ela não é aquela pessoa que está sorrindo, feliz, em plena felicidade, em plena comunhão ali com Deus, e diz, hoje eu vou ali me matar. Isso não acontece, meus irmãos. Então, na verdade, essa condição de tristeza, né, essa condição mental que a pessoa já se encontra, é o que dá a condição pós-morte, né? Pós-suicídio, ou pós o ato do suicídio, provavelmente dizendo, cometido. Porque muitas pessoas dizem assim, todo suicida ele vai para um vale do suicida,
ele é uma pessoa, muitos julgando, né, tá dizendo que é um crime sem perdão, né, às vezes começam a julgar as pessoas. E nós, como espíritas, entendemos que nós não podemos julgar ninguém. A gente precisa compreender, passar a informação, claro que toda ação tem uma reação. Então, se você tirou a sua própria vida, né, que é o bem maior que Deus nos dá, é a vida, e se você tirou, logicamente haverá consequências, né? Mas essa consequência, ela é diferente para a pessoa, de pessoa para pessoa, né? Porque ela vai depender justamente dessa condição da pessoa. Muitas das vezes a gente pode ver o seguinte: uma pessoa que perdeu um ente querido, né, entrou numa profunda amargura, em uma profunda depressão, ela acha que morrendo é a saída. Às vezes até por entender que a vida continua. Então ela vai e tira a sua própria vida a fim de encontrar aquele ente querido. Porque a dor é tão profunda e tão grande que ela não suporta essa separação. Mas veja bem, o fato de você ter tirado a sua vida, de estar naquele momento de desespero, né, de extremo torpor mental, vai fazer com que, tirando a sua vida e chegando ali no mundo espiritual, você não consiga perceber o seu parente. Porque a sua mente está cristalizada naquela ideia, não é? E você, na verdade, cometeu aí, muitas das vezes, um ato egoísta. Porque muitas das vezes você tem um filho, você tem um outro parente que o ama tanto, né? E você vai fazer ele suportar também essa dor, né? Dessa separação. Então, meus amigos, sempre que a vida nos apresentar problemas e dificuldades, lembremos de Jesus. Porque Jesus falou que não coloca fardos pesados em ombros fracos. E a vida no planeta Terra, que é um mundo de expiação e de provas, sempre nos trará esses problemas. Além do mais, muitas das nossas dificuldades, os problemas que nós enfrentamos são chamados tormentos voluntários. Ou seja, são aqueles que, mesmo sabendo que nos vai trazer algum prejuízo, muitas das vezes nós cedemos, né, a certas tentações, a certos erros, né? E a vida tem essa questão da causa e do efeito. E com isso, nós muitas vezes nos perturbamos a ponto de pensar em suicidar-se, né? Quando nós estudamos a doutrina espírita, nós vamos perceber o seguinte: existe a questão das obsessões espirituais. E quando eu penso em tirar a minha vida, em atentar contra a minha própria vida, eu estou emitindo essa frequência, vibrando nesse pensamento, e o pensamento que é o meu, ele acaba em poucos segundos se tornando 10, 20, 100, 1000 de mentes vibrando no meu pensamento suicida. Não é? Então, o que é interessante? Que nós nem pensemos, meus irmãos. E se passar pela nossa cabeça, não é? Esse ato, esse pensamento passar por nossa mente, é bom que nós estejamos prontos para ter essa força de eliminá-lo o mais rápido possível. Com isso, o ensinamento da doutrina espírita, né, nos fortalece demais, porque nós vamos entender que ao desencarnar nessa condição psicológica, né, de suicida, porque se eu tiro a minha vida é porque eu não estou bem. E é essa condição de não estar bem que vai me fazer viver infeliz no mundo espiritual. Porque do mesmo modo que eu estou pensando durante a minha vida física, é o modo que eu pensarei após o desencarne. Nada muda. Com isso, busquemos aí essa força interior, né, que Jesus nos emana, né, essa paz, essa compreensão da vida, para que nós possamos, sim, superar todas as dificuldades da vida, com muita força, com muita fé. Às vezes a gente pensa assim: poxa, eu não sirvo mais para nada, a vida já não tem mais nenhum sentido para mim. Vamos fazer o seguinte: em vez de tirar a sua vida, pense o seguinte: já que eu vou tirar mesmo a vida e vou perdê-la, vamos doá-la para Jesus e tentar fazer o máximo de bem que a gente possa. Vamos pensar assim, não é? Porque se eu for tirar a minha vida, já vou perdê-la mesmo, eu já não tenho mais nada que fazer. Isso eu estou falando para as pessoas que pensam assim. Vamos mudar. A gente fala também dentro da doutrina espírita sobre as obsessões, né? As obsessões sempre de uma forma, de uma questão muito,
complexa e problemática, que muitas das vezes as pessoas também se suicidam por essas influenciações espirituais. Mas se a gente parar para pensar o seguinte, se você está pensando em tirar a sua vida, pense o seguinte, poxa, eu não vou fazer isso, já que a doutrina espírita, né, ela me mostra, me faz enxergar que eu não morrerei, né? O que é que eu vou fazer? O meu problema, que é tamanho peso 10, vai passar a ser peso 100. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou tentar ter força, né? Eu vou colocar aí a faca nos dentes e tentar passar por essa vida, porque é difícil, mas lá na frente nós encontraremos o galardão, nós chegaremos aí com essa força, com essa firmeza aos braços de Jesus, e aí sim nós encontraremos essa verdadeira felicidade. Então, meus irmãos, Jesus, ele nos espera de braços abertos e ele quer que nós sejamos felizes na terra. Apesar de que a terra não é um mundo onde nós encontraremos essa felicidade plena, mas nós poderemos encontrar a felicidade relativa. E ela sempre está em fazer bem às pessoas, em poder ajudar, servir as pessoas. E quando você pensa assim, a minha vida não está valendo mais para nada. Pense, eu posso servir a humanidade. Você pode servir a humanidade. E com isso você vai sentir um prazer tão grande, uma felicidade tão suprema, que esse pensamento de suicídio não passará nem perto da sua cabeça, meus irmãos. É interessante que nós possamos compreender essa verdade, né, para que sejamos felizes, para que possamos transmitir esses ensinamentos que são tão importantes acerca da vida. Meus irmãos, em resumo, a vida não cessa, né? A vida não cessa. Nós vivemos continuamente, seja no plano físico, seja no plano espiritual, e é interessante que nós possamos passar essas verdades, né? Esse conhecimento que Jesus nos trouxe, com a sua doutrina, a sua boa nova de paz e de luz, e nos fez revelar, né, nos 4 cantos do planeta Terra, os espíritos que vêm do alto, espíritos como Chico Xavier, como Allan Kardec, Francisco de Assis, todos esses irmãos que vêm em missão para nos trazer essas boas novas do plano espiritual. E é importante que nós possamos buscar, porque se pararmos para pensar, só Chico Xavier escreveu mais de 500 livros, meus irmãos, né? Claro que ele propriamente não, mas ele foi ali a ferramenta que o Pai, né, que Deus, que Jesus nos enviou para que possamos receber essas informações. Então é importante que nós possamos observar, que nós possamos diariamente ler alguma coisa, né, acerca da doutrina espírita. Com isso, teremos a chave nas nossas mãos para a nossa felicidade, né, para o nosso bem-estar com a nossa família, com nossos amigos. E certamente encontraremos aí um remédio para que não pensemos em coisas ruins, né, como tirar a própria vida, né, como machucar pessoas de uma forma geral. E todos os dias, certamente, nós teremos dias melhores, né, pensando aí nesse bem maior, nessa felicidade que é de estar em paz e estar um só, né, aí em pensamento com Deus e com Jesus. Então, meus amigos, nós pedimos a vocês que possam compartilhar o nosso vídeo, possam dar ali aquele like, para que possamos movimentar esse canal e que o máximo de pessoas possíveis possam observar, né, e ter acesso ao conhecimento da doutrina espírita. Nós não temos aqui a pretensão de dar diretrizes, né, de que temos aqui a verdade absoluta. É interessante que a gente possa estudar os livros da codificação, o livro dos Espíritos, o livro dos Médiuns, o Céu e o Inferno, o Evangelho segundo o Espiritismo, a Gênese, os livros de Chico Xavier, que são mais de 500, meus irmãos. Olha só o esforço que a espiritualidade amiga faz para que a humanidade tenha conhecimento, né? E nós já temos essa capacidade intelectual de compreender a vida da sua maneira mais pura e mais ampla, né? A reencarnação, a evolução do espírito como ferramentas aí para chegar até o nosso Pai. Então, meus irmãos, ficamos muito agradecidos por vocês chegarem até aqui. Nos acompanhe aí nas redes sociais, nós temos o nosso Instagram, Espiritismo Objetivo. E com muita paz, com muita alegria nas nossas mentes e nos nossos corações, passemos uma excelente semana, um excelente dia e até o próximo vídeo.